Olá, tudo bom? Estamos aqui de novo para falar um pouquinho mais sobre vidas passadas. Mas eu preciso acreditar em vidas passadas para fazer um tratamento de terapia de vidas passadas? Não. Claro que quando a gente tem um conhecimento, um entendimento de uma determinada situação, facilita muito. Mas se as memórias estão ali, o que importa, na verdade, é a gente fazer o levantamento das memórias, analisar aquilo que chegou pra gente e a partir dali trabalhar o trauma daquela pessoa. Então não precisa acreditar em vidas passadas para poder fazer a terapia de vidas passadas, porque ela não vai levar você a um momento necessariamente de passado de outra vida. Ela pode ser tratada um passado da vida presente. Em alguns casos, as pessoas elas começam a relatar outras situações, outras paisagens, e aí ela estava no seu subconsciente. E depois de ter falado sobre isso, você se sentiu melhor, é o que importa. A gente não está em busca de uma história do passado, a gente está em busca de uma questão em que causa um sofrimento e aquele sofrimento, se ele se ele for amenizado, é o que a gente está em busca. Mas normalmente as memórias que são levantadas não existem dúvidas. Inclusive, são memórias que muitas das pessoas elas conseguem depois fazer associações com a vida presente, com alguma história em que ela se conecte diretamente e que ela se identifica. Eu vou dar um exemplo até meu, para que vocês possam entender um pouquinho melhor como isso funciona. Então, nesse meu exemplo, eu vivi numa situação estava numa vida passada, em que eu fui um general de um exército, eu precisava entrar num determinado castelo e resgatar alguém daquele castelo. Eu não entendo bem das patentes, mas eu acho que era general, não sei qual é a patente qual era o nome que se dava. Mas enfim, eu só sei que eu comandava aquele exército e precisava ser invadido aquele local e resgatado uma pessoa. Só que naquela época, lá por volta de 1600 e alguma coisa, não existia a delicadeza, a gentileza de pedir da licença, por favor, né? Então a ordem era invadir até alcançar o objetivo, que era resgatar aquela pessoa. Enfim, eu não consegui ter sucesso, né, naquela operação, fui cair numa emboscada dentro do castelo e ali desencarnei. Quando desencarnei, eu não me dei conta de quando eu cheguei do outro lado que eu estava desencarnada e continuei ali por muito tempo em sofrimento, tentando ainda entender o que estava acontecendo. E muito tempo depois, quando eu consegui ser ajudada, encaminhada para o plano espiritual, eu fui entender o que tinha acontecido. E mesmo assim eu não aceitava. Chegando no plano espiritual, diante dos nossos mentores, a gente vai fazer aquela famosa cara a cara, né? Prestar conta daquilo que a gente fez. E, na verdade, os meus mentores me disseram que eu precisava voltar para uma nova experiência. Nessa experiência, talvez eu caísse nos mesmos erros dessa vida, de comandar, de dar ordens. Então, os meus mentores disseram que eu teria que escolher, eu teria que voltar, reencarnar, é uma reencarnação compulsória, porque eu não queria, eu precisava reencarnar, mas eu precisava escolher três situações, ou eu voltaria sem pernas, sem braços ou sem olhos. E aí, diante de uma situação dessa, você, claro que não tem muito o que escolher, você não sabe o que escolher, e você escolheria o quê? Não é mesmo? Então, quando eu reencarno, eu não sei bem o que fazer, nem o que escolher, e automaticamente eu falo pernas. E me vejo já numa situação em que estava reencarnando, nascendo de uma família de camponeses,
e um menino aparentemente saudável. E no momento em que eu vi essa criança nascendo, eu digo para o meu terapeuta, graças a Deus, ele é normal, ele tem pernas. Só que ele tinha as pernas físicas, mas as pernas não funcionavam, né? Elas estavam ali, mas elas não tinham função. E ele foi um menino que viveu sempre muito feliz. Ele entendia que ele precisava de outras pessoas, que ele não era infeliz, ele não era triste. Ele precisava de todo mundo para levá-lo para um outro ambiente daquele lugar que ele vivia. Ele constantemente estava sentado num lugar ao ar livre, fazendo trabalhos manuais. E convivia muito com outras crianças. E não se sentia vítima. Ele era feliz, gostava das coisas que ele fazia, não tinha noção de que ele estava ali naquela situação por conta da vida anterior. E foi feliz naquela vida assim, sem as pernas. Desencarnou, voltou para o plano espiritual, cumpriu aquela jornada que ele tinha, que ele não queria, ele voltou e entendeu que ele não podia dar seguimento, ou ele continuaria errando, né, e perdendo cada vez uma encarnação, e então chegado o momento de ser parado, né? E na vida atual, eu não me lembrava disso. Depois que eu terminei a terapia, eu me lembrei que na vida atual, em que eu estou aqui agora encarnada como Simone, aos 3 anos de idade eu não andava. Mas eu não tinha feito nenhuma associação, nem tinha feito nenhuma referência a esse problema quando eu fui procurar a terapia de vidas passadas. E aí eu fui entender por que nessa vida atual eu tinha esse problema nas pernas. Eu não tinha nenhum problema de saúde, minha mãe me levava em vários médicos, todos descartavam qualquer problema, eram feitos vários exames, e eu não tinha nenhum problema de saúde. A minha saúde física era perfeita. E o que aconteceu nessa situação? Eu estava conectada diretamente, eu estava em sintonia ainda com aquela vida em que o menininho não tinha as pernas. E eu acreditava que eu não podia andar, porque eu estava sintonizada lá naquele passado. Claro que eu, como criança, a criança vai crescendo e vai perdendo aquela sintonia. Mas muitas pessoas, elas continuam sintonizadas durante a vida inteira. Não foi esse caso, não foi o meu caso, mas eu consegui entender o que aconteceu na minha infância. Tá certo? Então é isso, quando a gente tem algum problema que a gente não compreende, que a gente já buscou todas as informações, já buscamos a medicina tradicional, já tentamos várias alternativas e a gente não conseguiu encontrar uma resposta lógica, pode ser que a resposta esteja no passado. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo.